sentar. Aleluia, santo é o Senhor. O nosso Deus é maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. E nesse momento, amada igreja do Senhor, nós vamos fazer uma oração e pedir ao Deus maravilhoso e santo que Ele venha abençoar grandiosamente nossas vidas. Você vai colocar nas mãos do Senhor agora, nesta oração, aquilo que está sendo difícil para você, mas que para o nosso Deus nada é impossível, amém? Você vai clamar a Ele e pedir a Ele que Ele abençoe grandiosamente aquela causa em nome de Jesus, amém? Então vamos nos levantar e vamos fazer esta oração. Clame ao Senhor Jesus. Também lembrar a igreja que terça-feira nós estamos com a campanha Clamas a mim e respondeste-ei. É uma campanha onde nós vamos levantar um clamor para que o nosso Deus se levante ao nosso favor e venha operar em nossas vidas, amém? Vamos orar com a irmã Claudete. Glória a Deus, aleluia. Oramos. Grande Deus e eterno Pai, a Ti, Senhor da glória, nós te apresentamos nas Tuas mãos, meu Pai. Todas aquelas causas, meu Pai, que nós não podemos resolver, mas nós sabemos que nós temos um Deus poderoso, meu Pai, que batalha por nós todos os dias das nossas vidas, meu Pai. E nós sabemos, meu Pai, que se clamarmos a Ti, meu Pai, colocando tudo nas Tuas mãos, meu Pai, o Senhor da glória resolverá por nós. O Senhor da glória, meu Pai, toma nossas causas, meu Pai, porque o Senhor Jesus é que nos sustenta, é que nos faz vencer dia por dia em Tua presença, Senhor, meu Pai. Vai operando, derramando as Tuas bênçãos, meu Pai, derrama as Tuas bênçãos de milagre sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre cada irmão que aqui está, sobre aquele também que não está aqui. O Espírito Santo do Senhor vai visitando agora, é o nome do Senhor Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos continuar a oração na igreja do Senhor, aleluia. Que nós possamos dar a cada dia o melhor para o nosso Senhor Jesus. Todo dia de nossas vidas nós vamos estar melhorando cada vez mais para o Senhor, aleluia. Se você souber, você também pode louvar, aleluia. O meu melhor quero te dar e derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu
Eu quero exalar mais de Deus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. As suas palmas glorifiquem e exaltem esse Deus maravilhoso. Sente um pouquinho, amada igreja do Senhor. Amada igreja do Senhor, nós temos uma irmã chamada Luana, que é da igreja Morada Nova em Teresina. E os irmãos estão pedindo para que as igrejas, os irmãos, orem por essa irmã, porque ela se encontra num quadro muito difícil, está enferma e só o milagre do Senhor Jesus para operar e levantar ela desse leito de enfermidade. Mas nós, como a igreja do Senhor, vamos agora nos levantar e fazer um clamor, pedir ao Senhor que faça um milagre na vida da irmã Luana. Ela tem uma criança pequenininha que ainda não tem nenhum ano. Que o Senhor Jesus, que é o dono do milagre, que é o que faz o impossível acontecer, toque nela e faça a grande obra nesta noite. Ele faça um grande milagre na vida da irmã Luana. Vamos orar na igreja, vamos nos levantar e vamos clamar ao Deus que tudo pode, o Deus que faz o milagre e o impossível acontecer. Oremos. Senhor Deus maravilhoso e santo, como a igreja do Senhor, Pai, nós oramos agora nesse poderoso, clamando ao Senhor por este milagre, porque só o Senhor pode fazer um milagre na vida da irmã Luana. E nós te pedimos, Santo Deus, Deus poderoso, Senhor, levanta, Senhor Jesus, glórias ao Senhor Jesus. Vamos agora ofertar na casa do Senhor. Que o Senhor venha abençoar grandiosamente a sua igreja, prosperando cada vez mais. Amém? Vamos orar e apresentar a vida, nossa vida. Que o Senhor abençoe todo dizimista e ofertante da sua casa. Que Ele cada dia enche os celeiros e prospere a vida do seu povo. Em nome de Jesus oremos. Senhor Deus, Pai amado, grande, poderoso, santo e maravilhoso, Deus de toda a glória, em nome do Senhor dos Exércitos, nós oramos a Ti, Senhor Jesus, em Teu santo nome, para pedir Tuas bênçãos sobre nossas vidas. Abençoa os dizimista e ofertantes da Tua casa, Senhor. Vai abençoando, enchendo os celeiros, meu Pai, que nós sejamos fiéis ao Senhor todos os dias de nossa vida e todo o proceder. Seja, meu Deus, na área financeira, seja, Pai amado, como servir também a Ti, Pai. Ensina-nos, Espírito Santo da verdade, a sermos fiéis ao nosso Deus. Oh, Deus de glória, assim nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos agora louvar aquele que vive e reina para todos sempre. Você pode trazer a sua oferta e o seu dízimo? Quem me vê cantando pensa que teu tempo foi só alegria, e nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim, sabe por quê? O deserto é pra você ir.
consolação em nome de Jesus. Oremos, Senhor Deus maravilhoso, santo, poderoso, ó Deus de toda a glória, nós já nos alegramos, Senhor, porque já sentimos a tua presença nesse lugar. E agora, nesse momento, pedimos, fala conosco, ensina-nos a guardar a tua palavra em nosso coração. Pela tua palavra, Senhor, pelo teu povo, usa o teu servo, Senhor, com sabedoria, pelo teu Espírito, na unção, no poder, na autoridade. Fala, Santo Deus, aos corações nesta noite. Abençoa poderosamente o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aplauda o Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Você pode se assentar e a palavra está com o pastor Júlio. Estudar a palavra de nosso Deus dessa noite. Eu gostaria de falar conosco sobre a doutrina da igreja de Jesus Cristo. Toda a igreja, ela tem a sua doutrina, ela tem o seu ensinamento. Digamos que a doutrina, ela é a coluna vertebral da casa de Deus, porque ela que sustenta, né? Ela que dá equilíbrio, ela que faz a maioria, né, das coisas acontecer no nosso meio. E nós temos algumas doutrinas para estudar nessa noite, através da palavra de Deus. Nós vamos falar hoje sobre o que é igreja, sobre o que é membresia, sobre o que nós acreditamos pela palavra de nosso Deus. Amém? Desde já eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Grande importância na igreja, a casa do Senhor. Hebreus capítulo 12. Fiquemos de pé, irmãos, para nós lermos a palavra de Deus. Peço que uma pessoa, pode ser Evangelho, lê para mim, por gentileza. Eu tenho aqui um texto, mas pode estar incompleto. A universal Assembleia Isso. de Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito aperfeiçoado. Amém. Glória a Deus. Podeis acertar, irmãos, em nome de Jesus. 12, 23. Hebreus 12, 23. Então esse texto é a base de nosso ensinamento hoje. A igreja, ela é dividida em duas partes. Nós temos hoje a igreja invisível. Quem seria essa igreja invisível? A igreja invisível, irmãos, ela é a igreja de batalha. Vamos aqui entrar no detalhe. Igreja de batalha. Igrejas da região de Batalha, igrejas da região de Piracuruca, igrejas da região do Ceará, igrejas fora do Brasil, igrejas em todos os lugares. Então esta é a igreja invisível de Deus, porque são a igreja na qual existe, mas não estamos todos reunidos em um mesmo lugar. E ela faz parte, né? Todas as pessoas que o aceitaram, o Senhor Jesus, elas fazem parte desta igreja invisível. E o nome da igreja de Jesus, é interessante, eu me admiro hoje, ainda não terem abrido igreja e colocado esse nome. Mas você vê que há o nome de duas grandes igrejas no Brasil: Universal e Assembleia de Deus, as duas maiores denominações do Brasil e que já existem até fora do Brasil.
É interessante que ninguém ainda teve essa ideia. Eu vou botar o nome Igreja Universal Assembleia de Deus, Igreja dos Primogênitos. Né? Ainda, não sei se vai ter para o futuro. E a igreja visível, somos nós, aquela que você vê. Estamos aqui congregados hoje, nós somos a igreja visível, os irmãos e todos, nós somos a igreja visível. Vamos ler o que diz a palavra de Deus? Vamos ler sobre a invisível, perdão. 1 Pedro 5:9. Vamos ler esse texto na palavra de Deus. 1 Pedro 5, versículo 9. Vou pedir aqui para enquanto querem ler 1 Pedro 5, versículo 9. A qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que têm feito os vossos irmãos no mundo. Olha aí, essa é a igreja invisível. Os irmãos que estão em vários lugares, inclusive, irmãos, existe pessoas hoje que elas não têm esse privilégio que eu e você temos aqui, de servir a Deus numa igreja, um templo muito bonito, bem pintado, cadeirinhas brancas, todas para nós aqui, isso são, vamos dizer, regalias. São coisas que é luxo. Existem países que tem pessoas que estão servindo a Deus, mas eles estão escondidos. Não pode professar a fé como você aqui, dizer, olha, eu sou crente em Jesus. Às vezes você debate com uma pessoa lá fora, e aí, mas continua a sua fé, não interfere em nada. Lá nem isso eles podem fazer. Tem lugares que um pedaço das páginas da Bíblia é como se fosse ouro para eles. Como eles desejam ter uma Bíblia bonita, personalizada, de todas as formas que você tem aqui hoje. Bíblias, cada uma mais bonita que a outra. Lá eles conseguem apenas ter pedaços de páginas da Bíblia. Pedacinhos pequenos que tem apenas duas frases ali, da palavra de Deus. E nós temos aí o grande privilégio de ter a Bíblia inteira. Muitas vezes a gente esquece de ler a palavra de Deus, deixa ali passando dias empoeirando a Bíblia Sagrada. Então é só para a gente entender. Agora vamos ler a igreja visível. 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. Pedir que Manquirane leia. 1 Timóteo 3,15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Amém, glória a Deus. Então a gente está falando sobre a igreja física. E muitas das vezes, irmãos, pessoas que não conhecem a palavra e não conhecem até versículo como esse, elas menosprezam a igreja. Hoje se tem pregações, não é de pastores renomados, líderes de uma igreja, mas é de pessoas que saíram de dentro das igrejas e eles estão pregando que Deus está em todo lugar e ele não precisa congregar no templo, que ele mesmo é a igreja de Deus. Então hoje existe um número aí que eu não sei te dizer o correto, a quantidade exata, mas esse número ele já cresceu bastante e eles têm um nome de desigrejados, igreja de
igrejados, desigrejados, pessoas que não têm tempo. Porque para eles o bom é ser liberado. Bom servir a Deus, mas da minha forma, sem ter um pastor para estar pegando no meu pé, para estar ali me dizendo se eu fizer uma coisa errada, ele me disciplina. E o interessante é que eles precisam de um para impulsionar ele, né? Mas não querem se sujeitar a pastores. Infelizmente, é o problema de hoje. A igreja pentecostal, cristã pentecostal, é uma igreja cujo cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Aqui nós não temos aqui um levante de mastro para o pastor Júlio, nós não temos um levante de mastro para o pastor Beltrano, Cicrano, não. Nós temos aqui uma adoração verdadeira, mas é só para uma pessoa. E a gente sabe muito bem como é o nome dela, não é não, igreja? Senhor Jesus Cristo. Inclusive, esses dias a gente tem que ter cuidado, porque tem umas ações aí que alguns irmãos de outros locais estão fazendo, tem que ter cuidado. Até questão de eleitores e tal, quem vota, não sei o quê. Tem gente que está quase, eu estava observando, tem gente que está defendendo mais o candidato dele do que Jesus. Falou do candidato, olha que, mas calma, não vai entrar também nesse lado, né? Seja um eleitor, seja lá quem você defende, mas seja uma pessoa educada, tem cuidado, não vá se perder por causa de pouca coisa. Tem gente aí por aí se perdendo. Então, o cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus. Colossenses 1,18. Colossenses 1,18. Irmã Débora. Colossenses 1,18. Jesus é o cabeça da igreja. Mas por que ele é o cabeça da igreja? Nós vamos entender pela leitura desse texto sagrado, tá bom? Se ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Amém? Glória a Deus. Então Jesus, irmãos, ele é o cabeça. O que é que significa ele ser o cabeça? Significa que ele é o principal, ele é o fundamento. Existe por aí, irmãos, uma distorção pelo sentido que o nome Pedro, né, ou Cefas, ele significa rocha. E aí algumas pessoas que tiveram acesso à palavra de Deus, eles fundamentaram como se Pedro fosse a rocha que Jesus está dizendo. E aí, não tem um texto bíblico de Mateus 16, 18, diz: sobre esta pedra, olha o que Jesus está dizendo, sobre esta pedra tu edificarás a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, Jesus estava falando dele mesmo, não era de Pedro. E algumas religiões por aí, elas distorcem dizendo que o princípio, na verdade, o fundamento é o apóstolo Pedro. E eu digo para nós, irmãos, se Pedro fosse a rocha principal, se Pedro fosse o fundamento principal da igreja, nós estaríamos mortos. Porque Pedro morreu e não ressuscitou ainda. Então nossa esperança, a igreja, ela não triunfaria, ela não teria o vigor que ela tem hoje, ela não teria a força que Deus nos deu através da palavra hoje. Então Pedro não tem como ser. Tem um estudo mais aprofundado, qualquer pessoa entende que Jesus, ele é a rocha principal. Por quê? Porque essa rocha, ela não é fraca, não é uma rocha
que o homem possa quebrar. Jesus disse: essa pedra, se ela cair sobre alguém, não restará nada. Essa aqui é a pedra principal. E tem uma analogia bem interessante, que nos templos judaicos, em sinagogas, quando eles faziam as sinagogas antigas, eles faziam uma espécie de arco. Um arco assim, com pedras, né, lavradas, e bem no meio tinha uma pedra principal. Essa pedra era triangular, não uma pedra quadrada, era uma pedra de forma triangular, e ela encaixava bem no meio. Ela era a principal, que ela segurava, né, ela dava um apoio maior para as outras pedras que estavam ali, né, na arquitetura. Por isso que a Bíblia diz que ele é a pedra principal de esquina, né? Porque ele é o que sustenta todos os outros alicerces que veio antes dele, né? Então, como é importante nós entender por que Jesus ele é a pedra principal da igreja e nas nossas vidas. Vamos ler também o que diz Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Quero pedir a irmã Keilane, certo, irmã? Efésios 1, versículo 22 e 23. Amém. Aleluia, amém. Então Deus também concordou, né, que Jesus é o cabeça de todas as coisas. Que a cabeça é principal. Se é cabeça é a parte orientadora, é a parte fundamental do corpo. Você já viu um corpo sem cabeça? Já? Você imagina se existe? Tem gente que a ciência ela deve ter seus méritos, o seu respeito, mas o homem, até gente sem cabeça, ele já quis inventar, né? A gente sustentar a cabeça de uma pessoa viva. Aconteceu já isso? Já viu o relato? Sustentar a cabeça de uma pessoa depois do corpo ter morrido. Eu lembro, era um filme de ficção, aquele Robocop. Destruiu o corpo, mas ficou na cabeça, né? De lá fizeram o corpo dele. É uma ficção, mas não existe de verdade. Viu? Então não existe corpo sem o cabeça. E o cabeça da igreja, é por isso que ela resiste, irmãos. Não é pela minha força, não é pelo meu braço, não é pelo seu, não é por nenhum de nós. É por Ele, o Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos aqui, amém? Amém. Glória a Deus. Os membros da igreja são santificados. Isso aqui, muitas das vezes, é uma dificuldade para o crente entender, porque ele olha para si próprio e ele diz: eu não sou santo. Quando você fica zangado, irado com uma pessoa, você diz: não sou santo, não vou virar santo. E você tem que compreender o que é santo, né? Você tem que compreender o que é santo. Aí o descrente te aponta quando você se zanga, viu, irmão? Diz: isso não é crente. Até mesmo às vezes no meio do casamento você diz: não é crente. Rodou a baiana, ficou doida, quer meter o pau na cabeça do marido. Até santo tem limite, amém, irmãos? Tem cuidado. Os membros da igreja são santificados. Como é, pastor? Como assim nós somos santificados? Vamos entender aqui a palavra de Deus, para você entender como é a santidade na nossa vida. 1 aos Coríntios, capítulo 1, e versículo 12.
O santo que a palavra diz, irmão, não é santo, aquele santo de gesso, não, viu? Ali tem um erro muito grande. É santo, santo o quê, rapaz? Santo é nós, porque separamos para Cristo. Somos separados, entendeu? Tem gente que se zangou, já perdeu a santidade, irmão. Perdeu, zangou, desviou agora. Não é assim também não. Não é assim também não, né, irmão? Ainda estamos carne. 1 Coríntios 1, versículo 2, irmão Rosário. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Certo? A igreja de Deus está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados Senhor, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus, Senhor, Deus nosso. Amém. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Olha, interessante que Paulo começa nesse capítulo aí, olha, não é errado ser pastor, você dizer assim, a minha igreja é a melhor igreja do mundo. Não é errado. Mas depois você vai ver, Paulo tem uma dor de cabeça. Eles andaram com pessoas. Ele disse assim para uma pessoa, disse, olha, que tinha um pessoal lá na igreja dele lá, na época, igreja de Jesus, né? A gente disse dele assim, que ele cuidava da igreja, né? E aí ele teve um problemazinho sério. Paulo chega lá zangado e disse, olha, aquele que cometeu tal ato, seja entregue a Satanás. Seja entregue a Satanás, a sua carne seja destruída, para que o Espírito se salve naquele dia. Hoje nós não fazemos isso, a igreja de Cristo não faz. A gente tenta sempre estar ali atrás, ajudando, orando, clamando, né, pelaquela alma. Tem algumas coisas que a igreja, ela tenta de todas as formas dar uma oportunidade para o membro ele cada vez se converter a Cristo. Às vezes tem gente que diz, mas aquele indivíduo, uma pessoa que não está aqui hoje, não é nada relacionado a mim. Uma pessoa e outra disse assim, olha, aquele indivíduo não era para nem para pisar aqui na porta da igreja. E muitas das vezes esse indivíduo que alguém falou, ele vem, ele está na igreja, ele assiste culto. Um dia pode ser que ele morra, a pessoa morra sem se converter de verdade, mas pelo menos ele foi tentado, pelo menos foi investido naquela aula. Você evangelizar e ganhar uma para Jesus significa que você salvou, não. Que é ela que vai se ajudar, se autoajudar todos os dias aqui na casa do Senhor. Todos os dias. Até você e eu, nós temos todos os dias algo a se vencer para nós chegarmos na presença de Deus, vivos e santos. Então, santo, irmãos, não significa que você nunca mais vai pecar. Não estou também te dando aqui uma arma para você pecar, não. Mas não significa que você nunca mais vai pecar. E nem significa que você não vai sentir mais emoções. A raiva é uma emoção muito forte. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha a vossa ira sobre o sol. Quer dizer, não guarde essa raiva, esse rancor, esse momento, não deixe ele se prolongar até a pôr do sol. Está prejudicando o seu espírito, a sua vida com Deus. Aí fica aquele rancor, vai martelando no coração, estragando a sua alma. Até para a pessoa orar, se ela for orar, se ela estiver zangada, irada com o outro, e ela, digamos que ela vai dormir, mas ela está com aquela raiva no coração, eu te digo uma verdade, ela não vai conseguir orar de noite.
Dificilmente, talvez se ela for muito crente, ela vai chegar no altar ou ali na pé da cama, e aí vai dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, me ajude. Mas se ela não for, ela vai até dizer assim: eu não vou nem dormir do teu lado, eu vou dormir lá no outro lugar. Porque o coração, ele fica gerando emoções todo tempo. Aí, o interessante é que fica lembrando, né? Ele fez isso, ela fez isso. Eu não perdoo, dizendo sozinho, eu não perdoo. E o diabo está ali, é assim mesmo. Vamos lá. Olha o que a palavra de Deus diz que nós somos, igreja. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2, versículo 9. Glória a Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de prioridade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, glória a Deus. Então, igreja, a igreja ela é composta, né, de pessoas que foram chamadas, né, para fora do sistema mundano. É por isso que somos chamados de santos. E não é pelo homem que nos chama, é pelo próprio Jesus. Os santificados, os apóstolos de Jesus já sabiam que aqueles que aceitam o Senhor Jesus, naquele momento em que você o aceitou, você é um separado para Deus. Você é um santo, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Santo é separado, todo dia separado, todo dia separado, todo dia separado, nunca junto. Você não vai ser emanado do mundo. O mundo, ele morreu para você, né? Morreu para mim, morreu para todos nós. Então nós não temos mais um estágio lá. Eu vou fazer um movimento turístico lá no mundo, ver como é que está. Se tiver, eu fico. Se não tiver, eu volto para a igreja de novo. Nós não temos mais esse tipo de opção, porque Deus não se agrada, viu? Algumas pessoas poderiam perguntar: como essas pessoas foram santificadas e ainda pecam? A santificação dos membros da igreja é primeiramente instantânea, que acontece na hora da conversão, e é progressiva, né? Porque dia a dia somos santificados, e futurística, porque será completa na volta de Cristo. Então você hoje está no estado progressista, estou progredindo. Tem algo que eu falei lá atrás, que eu lá na frente não vou mais fazer, porque eu aprendi que aquilo não faz bem para meu espírito. Então, vai ter palavras que você liberou lá atrás, que depois você meditando na palavra, meditando nas coisas de Deus, você vai entender que não serve para você. Não é para você, não faz parte do padrão de um servo ou de uma serva de Deus. Não faz parte da sua vida mais, isso não corresponde a seu caráter como um cristão. Não é mais meu, eu tenho que entender isso, não é mais meu, eu não sou mais disso. Então isso vai, por isso que é progressivo. E ela só vai se completar, a nossa santificação, ela só se completará por completo quando Jesus tirar a incorruptibilidade da nossa vida. Ele vai nos transformar, nós seremos incorruptíveis como Ele também é. Amém? Então é isso que nos faz santos. Romanos 8,30, para nós entender mais um versículo, Romanos 8,30.
voluntário aí. Esse nome é só. Um voluntário, lê para nós, Romanos 8,30. Qualquer um dos irmãos, por gentileza. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém, aleluia, glória a Deus. Então, a Bíblia é clara, irmãos, aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, estes também glorificou. Amém? Então, nós não somos só chamados, nós somos escolhidos por Deus para morar nas mansões celestiais. Tem gente que desiste, tem gente que abandona. O interessante é que quando ela faz isso, ela não lembra das coisas que já estão prometidas para ela. Por isso que muitos desistem e saem do caminho do Senhor. Ela não lembra, ela não sabe, ela nem parece que foi só um momento, uma fase da vida, só um momento. Ela teve ali e depois esqueceu. E isso nunca foi fácil. Servir a Deus não é fácil, irmãos. Servir a Deus é uma vida que a gente tem todo dia com o Senhor Jesus. Onde a igreja se reúne é importante? Com certeza. Com certeza. O lugar onde nós se reunimos aqui é de grande importância para a nossa vida. Nós lemos aqui agora há pouco o texto de 1 Pedro 5,9, não lemos? Peço que alguém só leia por novamente. Aí. 1 Pedro 5,9. Vamos aqui por gentileza, leia esse texto rápido. Vou continuar aqui. Isso. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Viu? Então, irmãos, muito obrigado, Senhor. Não pense que você é o único da terra que sofre, passa por um momento difícil. Toda a igreja de Jesus, desde a sua fundação, desde quando Cristo, vale lembrar que o próprio Jesus teve aflições. Ele disse: ei, no mundo teremos aflições. Mas ele disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se eu passei, você vai passar também. Não é uma vida de bebê, não, é uma vida realmente de luta. Entendeu? Então, os membros da igreja, vamos ler 1 Coríntios 12, 11. O que tem para os membros da igreja, da casa de Deus? 1 Coríntios 12, 11. Eu quero dar para a irmã Geniela ler. Mas um só Deus em Cristo altera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Muito bem, obrigado, irmão. Então, os membros da igreja, eles recebem dons do Espírito Santo. Uma pessoa que está fora da igreja não recebe essas coisas, não. Ele não ganha esses presentes que você ganha. Por que você ganha? Porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você não tiver ele, você não recebe essas maravilhas. Então, os dons do Espírito Santo, eles são presentes de Deus para mostrar que você faz parte da igreja dele. Entendeu? Pastor, mas quem não tem deve buscar. Esse presente ele está disponível para todos os crentes. Todos os que são batizados nas águas, todos que estão aqui firmes, todos os dias, todos os cultos, quem está buscando oração, Deus dá graça para cada um de nós, assim como Ele também dá outros dons também. Todos os dons estão disponíveis para os irmãos que querem ser abençoados com dons espirituais.
1 Coríntios 14, 12. A ler também sobre os membros da igreja. Coríntios 14, versículo 12. Pedir que a Débora, lê para nós. Assim também vós, como desejais os dons espirituais, procurai usar neles para a edificação da igreja. Amém? Então você, irmão, que deseja dons espirituais para abundar, outra vez você tem que entender isso também. O Senhor Deus te dá dons, mas Ele precisa encontrar no meu e no seu coração o desejo de utilizá-lo. Não é só pedir para eu ser um. Às vezes encontra-se na igreja pessoas que têm dons espirituais, mas não utiliza no sentido de fazer algo com ele, né? Então Deus, Ele não quer dar um dom para só você ficar lembrando que tem. Ele te dá um dom para você utilizar, seja ele de cura, libertação, seja de falar língua, seja de profetizar. Cada um desses dons Deus quer te usar com ele. Amém? Pode ter certeza que Deus será glorificado. Então o Senhor dá à sua igreja os dons espirituais. Por isso que é importante o crente ele ser batizado nas águas. Por isso que é importante o crente ele vir aos cultos. Por isso que é importante o crente ele ter firme cada dia na presença do Senhor. Quanto mais te buscar, mais o Senhor vai te entregar coisas para a sua vida. Amém? Nós temos que continuar aqui a segunda parte no próximo culto. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra sobre a igreja de Deus. Você é a igreja de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Então não abra mão dessa bênção na sua vida. Nós somos a igreja. Uma pessoa só, ela não se torna igreja. Uma pessoa só. Mas um conjunto de pessoas, ele se forma a igreja. E a igreja, ela não é singular, ela é plural, é muitos. É uma comunidade de pessoas que estão reunidas ali no mesmo propósito, no mesmo sentido, que é adorar e glorificar o Deus eterno. Amém? Então nós vamos aqui ficar de pé para agradecer o Senhor. Lembrando que amanhã a última sexta-feira do mês de setembro, nós estamos aqui no projeto. Quem pensar, pastor, talvez separou, não fez mais. Estamos fazendo sim. A nossa vigília de 7 às 10 da noite. E você já é convidado agora para estar participando amanhã, orando, intercedendo, clamando pelo nosso Brasil. Meus irmãos, não sei se você está acompanhando a rede social, mas tem muita coisa aí pesada acontecendo. Eu fico de pé, nós orar. Lembrar de orar pela irmã, Nazaré? Nazaré, né? Vamos orar pela irmã Nazaré também, que Deus venha conceder a cura divina na vida da irmã Nazaré. Certo, irmãos? E amanhã, de 7 às 10 da noite, nós estaremos aqui. Se porventura, você mulher que quer vir para a oração aqui na casa de Deus, mas está com medo de voltar só e tal, aquela coisa toda, você pode vir despreocupado, irmãos. Se preocupe com segurança não, porque eu não sei se você vê, mas do seu lado tem um anjo bem grande. Você nunca viu ele, né? Mas ele existe, ele está lá do seu lado. A Bíblia diz que ele acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Todos os livramentos que eu tive na minha vida, em todas as coisas, foi esse anjo que me livrou, e ele também está ao seu redor. Eu não preciso se preocupar com nada não. Preocupe só em agradar a Jesus, que é o centro. Vamos orar pela irmã e vamos agradecer ao Senhor Jesus. Não esqueça de algo. Domingo Santa Ceia. Domingo
domingo, olha, você, irmão, não falte. Viu? Pastor, eu vou voltar. Vai voltar mais lembro do culto. Santa Ceia do Senhor. Escola dominical. Não perca por nada nesse mundo. Eu sei que para muitas empresas vai ter feriado. Você tem a folga do dia. Alguns talvez não te darão, mas outros vão te dar. Viu? Então não perca por nada. Mas hoje é. Não. Se você coloca Deus em primeiro lugar, então honre a Ele. Que Ele também vai te honrar. Viu? Coloca Deus em segundo lugar, mas depois você está apanhando aí no mundo. Vamos orar. Irmã Nazaré, que Deus cure ela e agradecer ao Senhor por esse culto maravilhoso. Grandioso Deus, maravilhoso Pai. Senhor de toda a glória, de todo o poder e majestade. Em nome do teu Filho Jesus, meu Pai. Eu quero me louvar, me agradecer e me exaltar, meu Deus. E pedir, Pai querido, a tuas ricas bênçãos sobre a vida, meu Pai, da dona Nazaré, Senhor. Meu Deus, visita aquela vida agora. Pai querido, no leito do hospital onde ela está, meu Deus. Senhor, eu faço um milagre para que ela conheça e saiba que Deus é Deus na vida dela. Senhor, concede, se assim for tua vontade, dias de vida ainda, Pai, para que ela possa reconhecer. Se ela ainda não tiver reconhecido, Pai, ela conheça o Deus Todo-Poderoso, qual o Senhor é. E que no nome de Jesus, Pai, ela venha se levantar e venha, meu Deus, praticar boas obras e converter-se a Cristo todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por mais esse culto, por mais essa noite, Pai. Te peço que teu povo esteja despertado para estar até amanhã na oração, Pai, buscando e exaltando a presença de Deus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Deus, opera poderosamente e faz essa grande obra, faz um grande mover, um grande agir na vida de todos os servos e servos de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoe teu povo, leve paz e guarda debaixo do teu poder, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos e assim nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus, aplauda o nome de Jesus. A graça do Senhor, povo de Deus. A graça do Senhor te abençoe e te guarde.